Quero pedir imensas desculpas a todos os amigos, porque nós começamos a fazer a nossa palestra e sobre as manifestações visuais e a bicorporeidade e as transfigurações, e nós tivemos um pequeno problema. Um pequeno problema porque o som, a internet acabou, de repente, do nada. E com isso eu fui obrigado a paralisar o nosso estudo de hoje. Mas vamos voltar. Eu vou fazer mais uma tentativa sobre as manifestações visuais e a bicorporeidade e transfigurações. Obrigado a todos aqueles que estão nos prestigiando, e eu estou fazendo isso em nome de Jesus, e que a paz do Senhor esteja sempre com todos. Vamos começar falando sobre as manifestações visuais. Por sua natureza, como eu estava dizendo antes, e em seu estado normal, o perispírito é invisível, como nós já dissemos. Tendo isso em comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir e que não vemos. Por exemplo, o ar. O ar atmosférico é um deles. Pode também, como alguns fluidos, sofrer modificações que o tornam visível, quer seja por uma espécie de condensação, por falta de um termo mais apropriado, quer por uma mudança em sua disposição molecular. Pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível para retomar em seguida seu estado etéreo e invisível. É possível, como eu tenho dito, fazer-se ideia desse efeito pelo que acontece com o vapor. Por exemplo, vapor, água, gelo. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito. Isso é importante que se frise. E não de uma causa visível exterior, como é o caso dos gases, por exemplo. Quando o espírito desencarnado faz-se visível, este condensa o seu perispírito num estado próprio para torná-lo visível. Mas nem sempre basta a vontade para que ele torne-se visível. É necessário, é preciso o concurso de outras circunstâncias que não dependem dele. É preciso ainda que o espírito seja permitido tornar-se visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido. Necessita ainda, no caso de ser o espírito desencarnado, da participação de um médium, que deverá ceder fluidos necessários ao processo, pois a modificação do perispírito opera-se mediante uma combinação deste com fluido peculiar ao médium. Essa combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Assim, preste atenção, não basta que o espírito queira mostrar-se, nem tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que entre eles haja uma espécie de afinidade, imantação, e também que a emissão dos fluidos da pessoa que quer ver seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente que se verifiquem outras condições que ainda desconhecemos. Por exemplo, nas materializações, o médium cede ectoplasma para a formação e materialização de alguns corpos sólidos. Por exemplo, eu vou até explicar mais tarde que um senhor uma vez foi na casa de alguém e ele fumava um cachimbo e desencarnou. E um dia a pessoa adoeceu e ficou doente e o espírito dele veio até a pessoa. E num determinado momento, para dizer que ele esteve lá, ele deixou materializado o cachimbo dele na cabeceira. Acordou no dia seguinte e disse: fulano de tal esteve aqui? Olha, o fulano de tal tem desencarnado. Assim não basta isso. É necessário que haja força abundante e emissão de fluidos abundante para operar esse processo.
Pode, pois, uma reunião mostrar-se apenas a uma pessoa ou a diversas com elas estejam presentes. O espírito pode se mostrar para várias pessoas, é aí o vidente vê. Daí resulta que duas pessoas igualmente dotadas dessa aptidão se encontrarem junto, pode o espírito operar uma combinação fluida apenas com uma delas, e uma apenas ver, e a outra não. A quem ele queira mostrar-se, ou aquele que a combinação fluida se opere mais facilmente. As manifestações visuais, meus irmãos, ocorrem na maioria das vezes durante o sono. Olha, eu voltando àquela das primeiras palestras que eu fiz sobre o sono, o desprendimento, e o que acontece conosco no sono, no desprendimento do sono. Por meio do que chamamos muitas vezes de sonhos. São as visões que nós temos. Quando as manifestações visuais ocorrem no estado de vigília, chamamos de aparições. A Bíblia está cheia de aparições. A pessoas em estado de vigília. Podemos assumir todas as aparências. O espírito pode assumir isso. O espírito se apresenta da forma que mais lhe torne reconhecível, se quiser. Uma vez me perguntaram sobre isso, eu disse, se dois espíritos se encarnaram há 500 anos atrás e tinham uma vestimenta própria naquela época, no desprendimento do sono, eles vão se plasmar com aquelas mesmas vestimentas para serem reconhecidos uns do outro, naquela época em que eles encarnaram juntos. Apresenta-se em geral de forma vaporosa e diáfana. Muitas vezes eu tenho visto como se a gente vê como se não estivesse vendo a parte das pernas, vê só a primeira parte, a parte de cima do tronco. Eles se tornam visíveis apenas assim, de modo que a pessoa pode, diante de um espírito nessas condições, supor tratar-se de um encarnado que passou na sua frente, mas é um vulto que passa na sua frente. Como eu disse numa das minhas palestras anteriores, a visão do médium é sempre visão lateral. Supor tratar-se de um encarnado, por quê? Porque é físico, é uma condensação, sem sequer suspeitar que tem diante de si um espírito. Como eu contei a história daquela senhora que vinha caminhando na rua e vinha um senhor, ela virou para cá, para a direita, o espírito virou também para a direita. Ele virou para a esquerda, daqui a pouco ele passou por ela, porque o espírito tem essa capacidade, ele passou por ela. Então foi aí que ela descobriu que estava, na realidade, diante ali, da frente dela, de um espírito. Isso era um médium extraordinário. Ela era um médium extraordinário. Por isso, esse fato aconteceu com ela. As aparições não é novidade, não constitui nenhuma novidade, pois em todos os tempos se produziram e dela temos vários exemplos na história, mas muitos. O fenômeno da bicorporeidade, que eu gostaria de tratar agora, é uma variedade dessas manifestações visuais e baseia-se no princípio das propriedades do perispírito que nós temos, quer se encontre no mundo dos espíritos, quer se encontre no mundo dos encarnados. É a faculdade que possui o espírito encarnado, prestem bem atenção, de emancipar-se o seu espírito de seu corpo, de desprender-se do corpo durante a vida. Pode permitir a ocorrência de fenômenos análogos aos que os espíritos desencarnados produzem. Porque nós somos espíritos numa experiência carnal. Enquanto o corpo se acha sob o efeito do sono, por exemplo, o espírito pode transportar-se, revestido pelo perispírito, a lugares diversos. Eu já disse isso quantas e quantas vezes aqui, tornando-se visível e aparecendo a outros indivíduos, que estejam estes acordados ou dormindo, pelo mesmo processo de condensação ou de transformação já estudados. Nós estudamos tanto isso aqui. Além de visível, torna-se também tangível. Você chega a ser palpável, de uma forma tão próxima da realidade, que permite aos indivíduos afirmarem tê-lo visto em dois lugares ao mesmo tempo. Ele realmente esteve em ambos,
mas apenas não se achava no corpo material, achando-se o outro como perispírito, como espírito. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida volta ao corpo material. E esse fenômeno denominamos bicorporidade. Nós ficamos ligados por que nós chamamos cordão umbilical, que os orientais chamam cordão de prata. Porque se há um rompimento do laço, o corpo desencarna, o espírito não volta. Por mais que possa parecer extraordinário esse fenômeno, que para mim é extremamente simples, como tantos outros, está na ordem dos fenômenos naturais. Para mim, por exemplo, isso é extremamente natural, pois que depende de propriedade do perispírito e de uma lei natural, e tem sua explicação nas propriedades de condensação e transformação do perispírito. Estudamos isso quando estudamos a mediunidade, a luz da eletricidade, do magnetismo, da biologia, isso nos primórdios, quando eu fiz aquela palestra só sobre o desprendimento do sono. Por mais que possa parecer extraordinário, é natural. Desses fenômenos, temos vários exemplos amplamente comprovados, divulgados, estudados, tanto na literatura espírita quanto na literatura eclesiástica, meus irmãos. É preciso que nós vejamos a ciência espírita como uma coisa natural. Santo Afonso de Ligório, por exemplo, foi canonizado antes do tempo necessário por ter se mostrado em dois lugares ao mesmo tempo. O que se passou como sendo um milagre, que tudo que é diferente para nós é milagre. Enquanto os seus companheiros o viam em uma cela quer dizer o local onde ele estava, em estado de êxtase, em Arienzo, na província de Nápoles, ele era visto simultaneamente em Roma, assistindo o Papa Clemente XIV, em seus últimos minutos. E ao despertar, deu aos colegas do convento a notícia da desencarnação do Papa, que foi confirmada bem mais tarde por notícias oficiais, em decorrência da distância que separava os dois lugares e da dificuldade que nós tínhamos de comunicação. Às vezes eram dias, meses, para que a gente soubesse de alguma coisa que havia acontecido. Mas eu vou dar um exemplo que eu já dei em várias das minhas palestras, de Santo Antônio de Pádua, que não era de Pádua, era de Coimbra. Estava na Espanha, enquanto ali pregava seu pai, que estava em Pádua, ele estava na Espanha, pregando. Seu pai, em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte que não havia cometido. Neste momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do seu pai e revela o verdadeiro culpado, que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que, neste momento, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Ele estava na igreja, ele entrou em transe mediúnico, ainda no púlpito da igreja. E ele não era de Pádua, era de Coimbra. Mas ele foi a Pádua para salvar o pai dele. Por isso que nós chamamos, e depois ele foi canonizado como Santo Antônio de Pádua. Mas temos muito mais outros exemplos de santos e de aparições, como as de Fátima, por exemplo, pelos 3 pastorinhos, que mais tarde nós conhecemos, a história de Nossa Senhora de Fátima, a aparição dela, Eurípides Bassanufo. Então vamos voltar aqui para nós, para Eurípides Bassanufo, que eu, como fã inveterado dos mineiros, também sou fã dele, era fã dele, sou fã ainda. Notável médium que ele era. Ele viveu em Sacramento, Minas Gerais. Ele era dotado de uma moral irrepreensível. Por várias vezes se fez notar no fenômeno da bicorporeidade. Eu vou contar uma passagem super, hiper interessante para vocês. Encontramos alguns relatos, mas muito interessantes, principalmente por terem sido presenciados por várias e várias pessoas. Eurípides era professor. Ele foi o fundador, e as pessoas não sabem, do primeiro colégio espírita em todo o mundo. O Colégio Allan Kardec em Sacramento, Minas Gerais. Pouca gente sabe disso. Ele era um médium dotado de variados tipos de mediunidade,
como outros. Eu tenho várias, e outras pessoas têm várias. Destacando essa mediunidade de cura, ele tinha, que vai ser o assunto da nossa próxima palestra, e o receituário mediúnico. Muitas vezes entrava em transe durante uma aula e se prestava a socorrer necessitados através da bicorporidade. Olha que fato interessante, eu vou contar para vocês. Certa vez, ele estava numa aula, entrou em transe e dirigiu-se aos alunos e disse assim, isso está documentado. Prestem atenção, acabo de fazer um parto difícil numa residência atrás da Igreja do Rosário, em Sacramento. O marido não sabe que a criança já nasceu e está a caminho daqui para solicitar ajuda. Quando ele entrar na sala, os senhores, por favor, devem ficar de pé para o cumprimentarem. E o homem entrou logo em seguida, muito aflito, de roupa de montaria ainda, que ele vinha vindo a cavalo, e o chapéu, nem tirou o chapéu, pediu a Eurípides que fosse até a sua residência com urgência fazer o parto da sua mulher, pois a sua mulher estava muito mal e a parteira não estava conseguindo resolver o caso. Esse caso é real, mestre Contábil. E Eurípides se virou para ele com aquela calma que lhe era peculiar e disse, calma, respondeu ele, já fiz o parto há 5 minutos atrás. Aí o homem disse, não é possível. Há 5 minutos eu o teria visto no caminho. Eurípides disse, o senhor não me viu? Porque eu fui em espírito, mas eu vi o senhor, respondeu Eurípides. E pode voltar para a sua casa sossegado. A menina que nasceu é linda e forte. Olha, senhores, o que eu estou dizendo, meus irmãos. O senhor não precisa vir de novo, senhor Eurípides. Mas olha que coisa interessante. Quando o homem não acreditou. O homem não acreditou e forçou a ida de Bassanufo até a casa dele. E quando ele foi chegando, a parteira que estava lá disse a ele assim, o senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando muito bem, disse a esposa do rapaz. Em várias outras ocasiões, esse médium pôde ser visto simultaneamente em 2 lugares. Eu tive uma secretária que deixou de falar comigo por 2 semanas, porque ela estava numa... Eu não andava de ônibus, mas ela estava na esquina, antes do escritório que nós tínhamos aqui numa cidade aqui perto, e ela disse que me viu passar de ônibus. E que falou comigo e eu não conseguia responder, eu não respondia para ela. Eu não andava de ônibus. E ela não acreditou que eu disse eu não estava nesse ônibus. Ela estava sim, que eu falei, cumprimentei você, balancei as mãos. E ficou com raiva de mim e passou 2 semanas sem falar comigo. Porque ela me viu no ônibus e eu não estava no ônibus. Os livros eclesiásticos relatam a história de Maria d'Ágreda, que, ainda muito jovem, tornou-se superiora do convento da Imaculada Conceição de Maria da Espanha. Maria d'Ágreda era um espírito nobre e extremamente preocupada com a salvação do próximo. E em suas preces pedia, meus irmãos, ardentemente a Deus que permitisse a ela fazer algo pela salvação dessas almas que não conheciam a Deus. Certo dia, olha que coisa interessante, durante esses momentos de oração interior do seu coração, ela se viu arrebatada em êxtase a uma região longínqua de clima, vegetação diversa do clima espanhol, sendo esta região reconhecida como Novo México, na América do Norte. No local, Maria d'Ágreda encontrou uma nação indígena que passou a catequizar. Durante esses períodos de êxtase, que se repetiram por cerca de 8 anos, com aproximadamente 500 êxtases, seguidos do fenômeno de bicorporiedade dela. Maria d'Ágreda exerceu assim seu apostolado doutrinário em região muito distante da Espanha, sem de lá se afastar em corpo físico, apenas o fazendo em corpo espiritual.
Está na Revista Espírita esse relato, documentado, datado de 1860. Veja quantas pesquisas nós já fizemos. E quanto Kardec já fez. E precisam ler Kardec e a Revista Espírita. São 12 volumes da Revista Espírita, que ele dava aula na casa dele para fazer por conta própria, porque ninguém ajudava Kardec a escrever a Revista Espírita. Aliás, nós, os espíritas, fomos sempre colocados em segundo plano. Agora, vamos falar um pouco sobre a transfiguração. Uma vez eu fui fazer uma palestra na Federação e a médium disse que via meu rosto se transfigurar como o rosto de uma pessoa, e que eu não vou declinar o nome agora para não criar fascinações. E eu, quando eu cheguei à mesa para dar a minha palestra, ele chegou aqui ao lado. Ela disse que via ele crescendo, 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 que eles ficam em uma altura imensa. E ela era chefe da mediúnica e disse que ficou espantada, mas sabia quem era. E eu fiz a minha palestra, naturalmente, inspirado por ele diretamente, porque ele pôs as mãos à mesa. Ele pôs na mesa as mãos e ficou olhando para mim. E nisso tinha um punhado de gente atrás de mim e eu fiz a minha palestra. Na realidade, não era eu que estava fazendo a palestra, com certeza. Ou era eu que estava fazendo intuitivamente, inspirado por aquelas entidades que estavam ali ao lado. Mas tem uma coisa que vocês não podem esquecer. Vamos falar sobre a transfiguração? O fenômeno da transfiguração, que foi o que aconteceu comigo nesse dia na Federação, decorre do princípio que pode o espírito dar ao seu perispírito a aparência que desejar, que mediante modificações na disposição molecular pode dar-lhe visibilidade, tangibilidade e a opacidade, que o perispírito de um encarnado possui as mesmas propriedades que essa mudança se opera na combinação dos fluidos. Pode aparecer como uma sombra, pode aparecer como um floco luminoso ou como uma bola luminosa, pode simplesmente aparecer como se estivesse vestindo uma manta, uma sombra, uma passagem. Imaginamos, pois, o perispírito de um encarnado, vamos ver, imaginamos um espírito de um encarnado não desprendido do corpo, mas exteriorizado em volta do seu corpo, de maneira a envolvê-lo como uma espécie de vapor. É assim que a gente vê, às vezes, a aura de uma pessoa. Nesse estado se torna passível das mesmas modificações de que seria se tivesse separado do corpo. Porém, poderá então o perispírito mudar de aspecto, tornando-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, ou se ele dispuser do poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus frutos com os do dele, poderá essa combinação de perispírito dar a forma que desejar, mudando temporariamente a forma original e assumindo aquela de entidade espiritual que sobre ele atua. Esta parece ser a causa do fenômeno da transfiguração. E, de repente, alguém parece como se tivesse um cigano, porque ele foi cigano numa encarnação, então ele aparece como se tivesse um revestimento de cigano, inclusive com todos os aparatos que o cigano usa. Allan Kardec relata no Livro dos Médiuns vários casos de transfigurações, mas um dos mais belos exemplos de transfiguração eu vou dizer para vocês que encontra-se no Evangelho de Marcos 10, versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou em particular ao Monte Tabor e foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e muito brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar. Eliseu Rigonetti, médium, escritor e expositor espírita, conta em O Evangelho das Recordações um caso bastante ilustrativo do fenômeno da transfiguração.
Segundo este autor, uma das médiuns participantes da reunião mediúnica por ele dirigida naquela ocasião era muito estrábica do olho direito. Olha que coisa interessante. A ponto de aparecer apenas esclerótica, com pequena parte da íris no canto da pálpebra. O olho esquerdo era normal. Certo dia, ela comunicou ao dirigente que faltaria por uma semana, pois iria a São Paulo submeter-se a uma cirurgia corretiva para o problema. Mas no sábado seguinte, lá estava ela fazendo os trabalhos mediúnicos. Durante a comunicação, o Eliseu notou que a jovem mantinha os olhos bem abertos e com eles estavam normais, sem qualquer sinal de estrabismo. Ao final da reunião, entretanto, quando ele se dirigiu à jovem para comemorar o sucesso da cirurgia, notou que a jovem mostrava o mesmo estrabismo que sempre tinha. E ela lhe disse que, por motivos econômicos, ela tivera de adiar a viagem e que, durante a comunicação mediúnica, sentiram uma forte pressão nos olhos. Houve a transfiguração. Vimos assim, de forma sucinta, alguns esclarecimentos básicos para se entender os fenômenos da bicorporidade e da transfiguração. Para aumentar os seus conhecimentos, meus amigos, meus irmãos, eu sugiro a leitura do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as Obras Póstumas, a Gênese de Allan Kardec, ou seja, a doutrina inteira. A Revista Espírita de 1860, que tem esse caso real que eu citei. O Evangelho das Recordações, de Eliseu Rigonetti, é extraordinário, podem ler à vontade. O Apóstolo da Caridade, Eurípides Barçanufo, que Deus o tenha em seu seio e que ele continue fazendo o trabalho e dando as psicografias que dá, ajudando pessoas, inclusive receituários que ele passa para que as pessoas se curem. E as parábolas de ensino de Jesus, de uma pessoa que eu não posso deixar de citar agora, inclusive eu até escrevi um artigo para o jornal de São Paulo, de Matão em São Paulo, o Caíba Schutel. Então, eu acho que com isso nós encerramos hoje um resumo de tudo que a gente vem estudando gradativamente, de que é natural, o espiritismo é natural, os fenômenos são naturais, as aparições são naturais, ocorre diuturnamente, e algumas pessoas veem, outras não, e assim sucessivamente, mas não pense que existe nada de anormal nisso, muito pelo contrário. Isso é uma coisa absolutamente normal. O médium em si é um médium que, tendo essa capacidade de combinar seus fluidos do seu perispírito com o desencarnado, fazer uma série de modificações. Mas o fenômeno da bicorporidade não é acontecido com todos, só aqueles que estão extremamente treinados. Uma vez eu me sentei à beira da cama e me transportei para falar com a pessoa. E não disse nada a ninguém. No dia seguinte, a pessoa chegou e disse: o que foi que você foi falar comigo de madrugada, 2h da manhã? Eu disse: ué, como é que você sabe que eu fui? Você me acordou e falou comigo. Eu precisava puxar sua orelha. Eu disse: só isso. Só foi isso que eu falei. Mas muito bem, que Deus os abençoe, que a paz do Senhor Jesus seja com todos, que sejamos todos voltados para o mais alto, para Jesus. Ele deu vários exemplos para nós, inclusive na transfiguração do tabu, que é extraordinária, em outros momentos, em outras aparições. E tanto é que quando ele ressuscitou, só tinha Madalena lá. E ela tentou tocar, ela disse: ué, Senhor, que o túmulo tinha soltado. Ele disse: não me toque, que ainda não fui. Então, eu gostaria de dizer para vocês
que tudo isso é normal. Que Deus abençoe a todos. E não se espante com as coisas que acontecem, com os barulhos que você ouve, com as sombras que você vê passar, que são os espíritos familiares, protetores, amigos, que estão sempre pululando ao nosso derredor, muito nos inspirando, nos orientando, nos ajudando, mas só que nós, às vezes, nem queremos ouvir. E fazemos vista grossa coisa, não atendemos a nossa intuição, não atendemos às nossas inspirações. É lamentável, mas nós chegaremos lá. Eu estou continuando o meu trabalho aqui com vocês. Que Deus vos abençoe e que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, esteja com cada um de vocês, trazendo paz e harmonia aos vossos corações. Amém.